Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento mais uma vez com a paz do Senhor Jesus. Queremos assim nos alegrar no Senhor por essa oportunidade que Deus, Ele nos concede de aqui estarmos para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Quero também louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos que aqui chegaram, que vieram nesta noite para louvar o nome do Senhor Jesus. Eu espero que Deus Ele fale poderosamente aos nossos corações nesta noite. E, meus irmãos, eu quero vos convidar a se colocar de pé. Vamos fazer assim a leitura da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações sem cessar, recomendando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de Deus, Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos torneis modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve nosso ingresso no vosso meio. E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes a Deus vivo e verdadeiro, para que aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Quantos podem dizer amém? Amém? Pai querido, Pai eterno, graças te damos por essa oportunidade de aqui estarmos nesse momento e poder meditar na tua palavra, Senhor. Fala com cada um de nós, fala com os teus filhos, fala com a tua igreja, ó Senhor, é o que nós te pedimos, e é também o que nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem tomar o seu assento, por gentileza, glória a Deus. Meus queridos irmãos, hoje eu gostaria de trazer uma palavra à igreja, falando sobre a igreja de Colossos, a igreja de Tessalonicenses. Eu estou com Colossenses na mente, não é? Falando sobre a igreja de Tessalônica. E eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos da igreja, de você que está nos acompanhando aí na sua casa, na sua residência. Eu quero chamar a sua atenção para olharmos para a igreja de Tessalônica. Irmãos, esta igreja é uma igreja modelo,
é uma igreja padrão. O pastor Hernando Dias Lopes, escrevendo um livro chamado Para Onde Caminha a Igreja, no segundo capítulo deste livro, ele fala exatamente sobre a igreja de Tessalonicenses. E várias outras mensagens eu já vi de pregadores expondo, explicando essa passagem, falando sobre o perfil de uma igreja modelo. E claro, igreja não se trata de 4 paredes, a igreja somos nós. E aqui eu vou falar de nós de uma forma como um todo, no sentido de não de um membro em particular, mas do corpo. O modelo de uma igreja é esta igreja de Tessalônica. Esta igreja de Tessalônica tem o perfil de uma igreja que com certeza, irmãos, deve ser admirada por nós, deve ser admirada pelos crentes do século 21, que devem voltar no tempo, olhar para esta igreja e tentar se ver nela. E caso nós olhando para a igreja de Tessalônica e não encontrarmos então esse perfil, essa característica, talvez seja um forte sinal de que nós precisamos rever nossos conceitos de igreja. Meus irmãos, Paulo é quem funda esta igreja. Provavelmente esta igreja, ela é fundada e o período em que Paulo funda esta igreja é um período de tribulação, de dificuldade. Se você tiver mais curiosidade para entender essa igreja, você pode ler Atos capítulo 17, nos versículos iniciais. A Bíblia Sagrada diz que Paulo, ele passa por algumas cidades e depois ele vai até a cidade de Tessalônica. Na cidade de Tessalônica, Paulo procura a sinagoga como de costume. Na sinagoga, Paulo começa a pregar aos sábados. E Paulo vai arrazoar, expondo e pregando a palavra de Deus de maneira poderosa aos sábados. De tal forma que ele começa a construir uma igreja ali. E paz, meus irmãos, Paulo não passa mais de 3 semanas para fundar a igreja de Tessalônica. 3 semanas foi o suficiente para ele deixar plantada a semente do evangelho e deixar uma igreja modelo na cidade, uma igreja com características que devem ser imitadas na atualidade. 3 semanas, tempo suficiente para Paulo implantar um trabalho missionário, uma obra, uma igreja que agora faz parte do corpo de Cristo, um povo eleito e escolhido pelo Senhor. Percebam, os irmãos, que Paulo, ele vai mais tarde escrever uma carta a essa igreja, que é essa carta que nós estamos a expor. Paulo vai enviar esta carta para trazer aos irmãos a sua alegria, pelas boas notícias que ele acaba ouvindo desta igreja. Paulo recebe boas informações do fruto, do crescimento, da fé, do amor, da desenvoltura da igreja, e por isso Paulo escreve em forma de gratidão e de louvor a Deus pela vida daquela igreja que havia entendido a mensagem do evangelho e havia crescido de tal forma que Paulo começa essa carta diferente do comum das outras cartas. Você percebe que Paulo começa dizendo Paulo, Silvano e Timóteo. No comum, nós vemos Paulo começar se identificando como apóstolo. Você lê Efésios 1:1 e Paulo diz, Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Você vê Colossenses capítulo 1, versículo 1, Paulo se apresenta como apóstolo. Você vê várias epístolas e Paulo vai se apresentar
como apóstolo, porque a igreja estava sendo atacada por falsos mestres fora e falsos mestres dentro, que estavam pondo em dúvida a autoridade apostólica de Paulo. Mas a igreja de Tessalônica não sofria desse tipo de ataque. Ainda que houvesse mestres externos e mestres se levantando dentro, a igreja era madura o suficiente para refutar esses mestres e entender que Paulo era o apóstolo do Senhor. E para esta igreja, Paulo não sente necessidade de dizer que era apóstolo. Paulo se apresenta simplesmente como Paulo, porque sabia da maturidade da igreja, porque sabia quem eram os crentes daquela igreja, porque sabia da maturidade da vida espiritual que aqueles irmãos tinham no Senhor. E Paulo, então, provavelmente em 51 depois de Cristo, provavelmente a primeira carta que ele escreve é esta carta, e ele vai escrever dizendo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Eu quero, à guisa de introdução, vos chamar a atenção para dois detalhes. Primeiro, a igreja é a igreja dos Tessalonicenses, é a igreja da cidade. Esta não é uma igreja pessoal, esta não é uma igreja de quatro paredes, não é um prédio. Esta igreja não é apenas uma instituição fechada com determinados membros. A igreja para a qual Paulo se refere é a igreja dos Tessalonicenses. Era como se ele dissesse, se fosse a igreja aqui em São Lourenço, ele não diria a igreja de São Lourenço, mas a igreja dos cidadãos de São Lourenço. Porque ele estava dizendo então que a igreja era a igreja do povo. Era a igreja onde todos podiam participar, onde todos poderiam ir, visitar, participar dela, aprender com ela. Era a igreja que estava inserida naquela cidade, era a igreja que estava ali no Senhor. Porque a igreja, ela está na sociedade, irmãos, para causar impacto à sociedade. A igreja está na sociedade para levar a mensagem da cruz à cidade. Se esse não for o propósito da igreja, será a igreja onde as pessoas possam encontrar refúgio, onde as pessoas possam encontrar alento, onde as pessoas possam encontrar consolo, onde as pessoas possam encontrar abrigo. A igreja, ela é o quartel-general do Senhor Jesus, mas a igreja também é o hospital para curar aqueles que estão enfermos e trazer saúde, vida e paz. Segundo lugar, meus irmãos, Paulo diz: a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus. Primeiro, a igreja é a igreja do povo. Segundo, esta igreja é uma igreja que está em Deus Pai e está em Deus Filho. Veja o fundamento desta igreja. É uma igreja que está estabelecida em Deus. É uma igreja que está estabelecida em Cristo. É uma igreja que está estabelecida, irmã Edilene, no Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, aonde a igreja está estabelecida é muito importante o firmamento, a base, aonde a igreja está firmada é extremamente importante, porque nós vivemos dias em que igrejas são grandes, são megas igrejas, nós vivemos dias de muitas igrejas, mas às vezes nós ficamos a nos perguntar: será que esta igreja ela está realmente fundada em Jesus? Será que esta igreja está estabelecida em Deus?
porque a igreja precisa estar estabelecida em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Igreja, por maior que seja o coral, por maior que seja o grupo de jovem, por maior que seja os conjuntos musicais, por maior pregadores que ela tenha, por maiores cantores que ela possua, por maior estrutura e localização geográfica que ela esteja, se ela não for uma igreja estabelecida em Deus Pai, uma igreja estabelecida em Jesus Cristo, ela não tem vida, porque a igreja não tem vida própria. A vida da igreja está na videira verdadeira. A vida da igreja está em Jesus Cristo de Nazaré. A igreja não tem vida própria, irmãos. A igreja, ela é viva em Deus. A igreja depende de Deus. A igreja, ela precisa respirar a atmosfera do céu. A igreja precisa se mover e existir na pessoa de Deus. Às vezes a gente fica preocupado, eu como pastor fico preocupado porque a igreja precisa ter Jesus como alicerce. A partir do momento que eu disser aqui na igreja, que eu mando na igreja, que a igreja anda como eu quero, faz o que eu quero e tem que ser como eu quero, já não é Cristo mais o pastor da igreja. Na igreja, o pastor local é apenas servo do pastor Jesus Cristo. Na igreja, o pastor local está a serviço do reino. Ele não tem igreja, ele serve a igreja. Cristo não deu pastor, não deu igreja pastor, Cristo deu pastor à igreja. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos agir, falar, mas sempre estabelecido no Senhor. O fundamento da igreja é Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Vamos então olhar os demais versículos desta carta. Olhe comigo o verso de número 2 e o verso de número 3. Observe que nesses versos, Paulo está dando graças a Deus pela igreja. Que coisa boa, não é, irmãos? É o pastor se dirigir a Deus cantando e dizendo: Deus, graças te dou pela igreja. Paulo está cantando, veja que ele damos sempre graça a Deus por todos vós. E a maneira como eu dou graças, a ideia de dar graças aí é: eu louvo a Deus pela vida de vocês, eu canto a Deus pela vida de vocês, e eu faço isso mencionando vocês nas minhas orações. E ele fala: mencionando-vos em nossas orações sem cessar. E no verso 3 ele diz: recomendo-vos diante de nosso Deus e Pai. Ele diz: olha, eu louvo a Deus diante do Pai. Eu digo: Deus, obrigado pela igreja dos Tessalonicenses. E ele explica por que ele dá louvores a Deus pela igreja. Ele dá louvores a Deus pela igreja por 3 razões. A primeira razão, veja ainda no verso de número 3, é por causa da operosidade da vossa fé. Na sua versão pode estar: por causa do trabalho da vossa fé, ou por causa da obra da vossa fé. A primeira razão pela qual Paulo louva a Deus pela vida da igreja dos Tessalonicenses é que esta igreja é uma igreja que tem uma fé operante. O que é, pastor, ter uma fé operante? É uma fé que produz obras. É uma fé que desemboca em obras.
A palavra obra ou operosidade aqui no texto, ela pode ser traduzida no sentido ativo. É uma fé que está ativa, é uma fé que está ligada, é uma fé que está energizada, porque ela está ligada à videira verdadeira que é Jesus. É uma fé que está operante, porque ela recebe vitaminas da videira, ela recebe energia da videira, ela recebe força da videira. Quando uma pessoa crê verdadeiramente em Jesus Cristo, irmãos, ela se torna um crente operante. Ele é um crente que trabalha, ele é um crente que a fé dele não é estática, mas está em contínuo movimento na obra do Senhor Jesus. Os irmãos há de lembrar que Tiago, capítulo de número 2, verso 14, Tiago vai dizer assim: me mostra a tua fé. E ele responde: e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E no contexto ele fala que a fé sem as obras ela é morta. Porque de que adianta, Tiago vai dizer, alguém dizer que tem fé, mas esta fé não tem obras. Perceba, o que Tiago está mostrando para a gente não é alcançar a salvação por meio das obras. O que Tiago está mostrando para a gente é, se você tem fé, se você está em Cristo, você precisa ter obras. Você não faz obras para ser, mas porque você tem. Os irmãos compreendem? Uma vez que você está em Cristo, você deve o quê? Produzir boas obras. Uma vez que você recebe energia da videira verdadeira, você tem que ter vida, você tem que produzir, você tem que ter obras. E observe que uma fé sem obras, Tiago diz que é uma fé morta, porque a salvação não nos conduz a uma rede e água de coco. A salvação nos conduz ao serviço. A salvação nos conduz a agir. A salvação envolve uma fé robusta, que nos leva a trabalhar por Cristo e por sua obra. Um forte sinal de que está faltando vigor em nós, energia de Deus em nós, é quando você começa a estacionar a sua vida espiritual. É quando você começa a parar espiritualmente. Você não tem mais prazer de leitura da palavra, de louvar a Deus, de buscar ao Senhor, de consagrar a Deus, de estar envolvido, inserido no trabalho do Senhor. Pode ser um forte sinal de que você está perdendo as energias vindas da videira verdadeira. Meus irmãos, a segunda coisa pela qual Paulo está dando graças a Deus pela vida dos Tessalonicenses é por causa da abnegação do vosso amor. A igreja de Tessalonicenses era uma igreja que tinha abnegação no amor, ou seja, é uma igreja cujo amor produz serviço intenso, porque a palavra abnegação aí é a palavrinha em algumas versões para trabalho, e não apenas trabalho, mas essa palavra abnegação, o seu sentido no seu escrito, na sua escrita original grega, ela dá a ideia de um trabalho exaustivo, dá a ideia de um trabalho com labor. É aquele serviço que você faz, sabe, Jonathan está aqui, os irmãos que trabalham sabem que você trabalha o dia inteiro, termina o dia, a camisa está vencida, já não tem nem suor para suar mais, não é aquele dia de labor, de trabalho. E Paulo está dizendo, olha, eu louvo a Deus pela vida da igreja de Tessalônica, porque esta igreja tem trabalho, tem suado a camisa no amor. Aleluia.
Ele está dizendo que é uma igreja cujo amor produz um serviço intenso. Aqui se refere então à palavra trabalho no sentido árduo, cansativo, que envolve suor, fadiga, enfatiza então o cansaço decorrente da utilização de todas as suas energias no trabalho de Deus. Ah, irmãos, como a gente precisa suar a camisa na obra de Deus. Como a gente precisa arregaçar as mangas da camisa e produzir serviço intenso por causa do nosso amor a Cristo. Evidenciamos o nosso amor a Cristo, irmãos, por aquilo que nós fazemos para Ele. Dizer que ama o Senhor, mas não ter nenhuma evidência externa através de um trabalho suado, exaustivo para Deus, irmãos, isso revela a pobreza da nossa vida à luz de palavras belas, porque às vezes a gente pronuncia belas palavras, mas divorciada da nossa prática diária. Observe ainda, irmãos, que esta igreja, ela é uma igreja que ama o próximo não apenas de palavras, mas é uma igreja que ama o próximo de atitudes. Por isso que Paulo louva a Deus pela abnegação do vosso amor. A terceira razão pela qual Paulo louva a Deus por causa dos Tessalonicenses é porque esta igreja, diz Paulo, ela tinha uma firmeza, irmã Nilda, uma firmeza na esperança. Esta igreja está firme na esperança. Observem que a esperança, ela produz então uma paciência triunfante, porque a palavra firmeza aqui é a ideia de alguém que está esperando de tal forma que tem convicções absolutas de que irá triunfar. A palavra firmeza aqui, ela é uma palavra muito rica, porque significa uma paciência na espera, mas é uma paciência triunfadora. Não é aquela paciência fracassada, é aquela paciência que triunfa, que vence, que supera. É aquela paciência que não é uma mera resignação, mas é uma paciência viva, que triunfa, que vence. É o Espírito que suporta todas as coisas, porque sabe que ele está caminhando para a glória. Sabe aquele crente, irmãos, que ele está aguardando o Senhor Jesus com tanta firmeza, mas com tanta convicção, que não importa se tem alguém com cara feia para ele, ele está convicto no Senhor. Não importa se tem alguém zombando dele, ele está olhando para o Autor e Consumador da sua fé. Não importa se alguém colocou o pé, irmã Luzinete, para ele cair, ele pula, ultrapassa, porque ele está focado no alvo que é Jesus. O crente não pode ficar olhando para a direita nem para a esquerda. O crente não pode ficar triste por causa de cara feia, porque cara feia não foi essa pessoa com a cara feia que morreu na cruz do Calvário por você. Na cruz do Calvário quem morreu foi Jesus, e ele não desistiu por nada de dar a vida por você. Então eu tenho um conselho de Deus para você nesta noite: não desista do Senhor por nada nesta vida. Paulo disse: nem a morte, nem os anjos, nem a vida, nem a potestade, nem as dificuldades, nem a fome, nem a pobreza, nem o presente, nem o porvir, absolutamente nada há de me separar do amor de Deus que está em Cristo. Aleluia. Meus irmãos, olhe comigo o verso de número 4. Paulo aqui diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. A igreja modelo, modelo é justamente uma igreja eleita.
Aqui nós encontramos então uma prova irrefutável de que esta igreja ela era de Deus. O próprio Paulo, ele reconhece, eu reconheço, irmãos, que vocês são eleitos do Senhor. Irmãos, a doutrina da eleição é algo encantador, maravilhoso, magnífico. Uma igreja eleita, amada, né? Uma igreja eleita por Deus. A igreja dos Tessalonicenses era essa igreja eleita por Deus. A prova da eleição de uma igreja não está no fato dela verbalizar que é eleita. A eleição de uma igreja não está nas suas palavras. A eleição de uma igreja se mostra através do seu testemunho. A prova da eleição não é palavras, a prova da eleição é o seu testemunho. A eleição ela é confirmada em nossa vida através das atitudes. É possível nós sabermos que somos eleitos? Sim. Porque é possível que nós sabermos, pastor, que somos eleitos? Porque a maior prova da nossa eleição é quando nós temos uma paixão, um desejo nato de santidade, de vida irrepreensível, de busca por Deus, de temor ao Senhor, de busca pela sua presença, fome por Deus, uma coisa que não permeia, que não fica permanente na vida de um eleito, irmãos, é o comodismo. Um crente eleito não consegue se acomodar, pode até ficar um período frio, mas não dá para ficar frio. Não dá para permanecer uma vida fria, sabe por quê? Porque o eleito, ele não é um crente que está vivendo um comodismo espiritual. A eleição não deve nos levar a uma vida de comodismo, pelo contrário, a eleição deve nos levar a uma vida de santidade. O que é encantador na eleição é que Deus nos escolheu sem as nossas obras, antes mesmo de nós nascermos. A palavra de Deus diz em Efésios capítulo 1, versículo de número 4, que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para ser de santos e irrepreensíveis. Deus nos elegeu para a santidade. Deus nos elegeu para uma vida irrepreensível. A palavra de Deus fala em 1 Pedro capítulo 1, verso 2, que Deus nos elegeu nele para a obediência. Uma das marcas de um eleito é justamente a obediência a Deus. A palavra de Deus fala em Atos capítulo de número 13, verso 48, que Deus a cada dia acrescentava à igreja aqueles que ele havia destinado para a salvação. Ele está dizendo que a cada dia a igreja era então crescida e aumentada, porque Deus é quem age soberanamente em chamar pecadores para o seu reino, em chamar pecadores para a sua obra, em chamar pecadores à salvação. É Ele quem dá vida, diz Efésios capítulo 2, verso 1, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, Ele vos vivificou. É Ele quem dá vida à igreja. Meus irmãos, somos eleitos pela fé na verdade da palavra de Deus para a santificação. Veja comigo 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Por outra razão ainda temos nós... 1 Tessalonicenses 2, verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra de que de nós ouviste, que é de Deus, acolheste não com palavras de homens, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, o qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A ação de Deus opera naqueles que estão em Cristo Jesus.
Meus irmãos, a eleição, ela é uma verdade bíblica revelada. Quando a gente olha, por exemplo, para João capítulo de número 17, nós vamos ver por 6 vezes Jesus dizendo que aqueles que estavam nele eram aqueles que o Pai o deu. Você vê isso em João 17, verso 2, quando ele diz, estes os que me destes. Você vê isso em João 17, verso 6, quando ele mais uma vez repete a frase, verso 9, verso 11, verso 12 e verso 24, ele está dizendo, todas essas vezes, nesse texto ele se refere que aqueles que estão com ele é aquele que o Pai o deu, que o Pai o guiou até a sua presença. Paulo declara a sua certeza aos Tessalonicenses, dizendo que eles eram um povo eleito. Eu reconheço que vocês são eleitos de Deus. A eleição, irmãos, ela é encantadora porque ela é um ato livre da escolha divina, por meio da qual Deus, ele de forma livre, de forma eterna e de forma soberana, ele nos chama, ele nos escolhe para estarmos em Cristo. Jesus disse em João capítulo 8, não foi vós quem me escolhesse, mas eu escolhi a vós. Ou é João 8, ou é João 15, mas ele fala, não foi vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. A eleição vai nos levar a uma vida irrepreensível. A eleição não é desculpa para nós vivermos no pecado, mas a eleição é um estímulo para que nós vivamos em obediência e santidade na presença poderosa do nosso Deus. A Bíblia é clara quanto à eleição, porque ela é desde a eternidade, como eu citei para vocês, Efésios 1, verso 4 e verso 5. A eleição se torna evidente na vida do cristão. Paulo reconheceu a eleição na vida dos crentes de Tessalônica. A eleição, ela é soberana e incondicional. Nós vemos isso em 2 Timóteo capítulo 1, verso de número 9. Quando Paulo vai falar sobre a eleição na vida daqueles que estão fazendo a obra de Deus. Aleluia. Agora veja comigo o verso de número 5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Aqui nós aprendemos uma outra lição, irmãos. É que esta igreja, Paulo viu nela um impacto que não dá para negar. A igreja foi impactada de uma forma que não dá para negar. Quem olha para a igreja de Tessalonicenses vê que ela foi impactada por Deus. Como, pastor? Sabe como? Veja que Paulo vai dizer no verso 5. Ele diz, porque o nosso evangelho não chegou a vós, não chegou até vós tão somente por palavras. Quando Paulo diz tão somente por palavra, Paulo está dizendo, olha, o evangelho chegou até vocês primeiro em palavras, mas não foi somente em palavras. Observe que a igreja dos Tessalonicenses era uma igreja que ela recebeu a palavra de Deus, ela cresceu pela palavra. Paulo pregou a palavra para ela. Como eu disse para os irmãos, Atos 17, verso 2 e verso 3, diz que Paulo arrasou com eles através da pregação da palavra. É claro que Paulo não dependeu da sua habilidade, é claro que Paulo não dependeu da sua sabedoria, é claro que Paulo não dependeu da sua eloquência, mas a palavra que Paulo pregou aos Tessalonicenses foi uma palavra poderosa, porque a palavra de Deus é poder de Deus para todo aquele que crê.
E ele prega a palavra de Deus. Sua pregação não foi somente uma retórica vazia, uma declamação vazia, mas observem que a mensagem de Paulo foi uma mensagem que impactou a igreja de Tessalônica. Ele prega de tal forma que arrasou entre eles, expondo as escrituras para a igreja. Coisa boa é quando a igreja nasce na palavra, anda na palavra e vive na palavra, irmãos. Igreja que sai da palavra deixa de ser igreja. Igreja que prega notícia de última hora, igreja que prega mensagens de autoajudas fabricada pelo último escritor da moda, não é a igreja que prega a palavra de Deus. A igreja precisa ouvir o evangelho simples, o evangelho puro, mas o evangelho que dá vida à igreja. A palavra de Deus, irmãos. E Paulo vai dizer, a mensagem não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder. Veja que ele continua no texto dizendo, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. A mensagem chegou aos Tessalonicenses, irmãos, em poder. E esse poder, Paulo diz que é no Espírito Santo. O que é que Paulo está dizendo aqui para a gente? A palavra poder é a palavrinha grega, né, que para o nosso português significa dinamite. Paulo está dizendo, eu preguei uma mensagem aí para vocês, eu levei a mensagem de Deus para vocês, mas ela foi como uma dinamite do Espírito Santo no meio de vocês. E o que é que uma dinamite faz, meu diácono Daniel? Ela explode, né, destrói tudo, né? Mas é interessante que a dinamite do céu tem o poder de destruir e construir. Destrói as obras das trevas e constrói a obra de Deus. Aleluia. Paulo prega a mensagem, meu diácono Jonatas, no poder do Espírito Santo, de tal forma que os crentes que estavam em Medilene inclinados para o ídolo, abandonou o ídolo. Quem roubava deixou de roubar, quem furtava deixou de furtar, quem estava na prostituição deixou a prostituição, quem estava na fofoca deixou a fofoca, quem estava na mentira abandonou a mentira, quem estava com o espírito de ira abandonou a ira, quem estava na feitiçaria abandonou a feitiçaria, quem estava inclinado às obras da carne abandonou as obras da carne e se voltou para Deus por causa do poder do evangelho, por causa da palavra de poder do Espírito Santo sobre a igreja. Veja isso, irmãos, no verso de número 9, quando Paulo diz no verso 9 que eles, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus. Veja que eles deixaram. Quando a mensagem do evangelho chega no bairro, irmãos, quem bebe deixa de beber, quem fuma deixa de fumar. O evangelho vai entrando, vai penetrando, vai transformando vida. O evangelho é poder de Deus. É tão prova que é poder. Quem era Paulo, irmãos? Paulo era perseguidor da igreja. Aí o evangelho de Cristo entrou em Paulo com tanto poder que destruiu a vida de perseguidor e transformou Paulo num pregador do evangelho. E eu sei que se eu abrisse aqui para cada um dos irmãos da testemunha, ia dizer, olha pastor, o senhor não sabe quem eu era e quem eu sou hoje. O poder do evangelho entrou na nossa vida e nós somos uma nova criatura na presença poderosa de Jesus. Aleluia. Você que está em casa, que recebe esse poder de Deus, que recebeu esse poder de Deus, glorifica e exalta também o nome do Senhor Jesus, porque a palavra de Deus, ela é poder para nossas vidas. Paulo não pregou mensagens humanas, Paulo não pregou mensagens inúteis, Paulo pregou a mensagem do evangelho, que é poder de Deus para a transformação do homem pecador. Aleluia. Observe ainda no verso de número 5, que Paulo, ele não pregou somente palavras, mas também poder.
E ele diz também em plena convicção. Veja que Paulo, ele pregou uma mensagem em plena convicção. Paulo tinha convicção da mensagem que ele estava pregando, irmãos. Paulo não tinha dúvida da pregação que ele estava a dizer, da mensagem que ele anunciava. Paulo sabia o Cristo que ele estava pregando. A convicção é um efeito imediato da presença de Deus, é o poder do Espírito Santo no coração dos embaixadores que fazem com que ele pregue a palavra de Deus com autoridade, porque ele tem convicção do que está falando, porque o Espírito testifica dentro dele, dizendo: olha, o que tu estás a falar é a minha mensagem, é a minha palavra, porque o pregador, ele é porta-voz de Deus, ele abre a boca e Deus enche com a mensagem do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo, irmãos, sem saber que está sendo cheio. Porque às vezes a gente escuta alguns irmãos dizendo assim: eu fui tomado por um poder que eu nem sabia o que era. Como assim? Paulo recebeu esse poder do Espírito Santo, pregou uma palavra de poder no Espírito, mas Paulo disse: eu tenho convicção do que eu estou fazendo. Essa ideia de que recebi um poder tão grande que eu perdi os sentidos, no sentido de que perdi toda a minha consciência, não sei mais o que estou fazendo, pastor, eu perdi todo o meu controle, no sentido de que você agora já não tem mais controle sobre as suas ações. É um equívoco, irmãos, porque quanto mais poder de Deus em nossa vida, mais domínio próprio nós teremos, porque o Espírito Santo governará as nossas ações, e as ações do Espírito Santo não é ações irresponsáveis. As ações do Espírito Santo geram em nós convicções do que nós estamos fazendo. Paulo tem convicção, irmãos, do que está fazendo. Eu já participei de cultos, ditos pentecostais, no Diácono Amaro, em que irmãos carrega a cadeira para um lado, carrega a cadeira para o outro. Eu vi um culto pentecostal que uma irmã do tamanho da irmã Edilene colocou um homem do tamanho de Bento nas costas, a unção do cavalinho, perdeu o controle na igreja, dizendo que é poder de Deus. Irmãos, poder de Deus não é loucura. Poder de Deus é convicção de que Deus está usando, de que Deus está falando, de que Deus está presente. Quando Deus fala, a terra se cala para ouvir a sua voz. Aleluia, aleluia. Veja comigo ainda o verso de número 6 e o verso de número 7. Veja que no verso 6 Paulo diz: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Irmãos, Paulo mostra para a gente aqui no verso 6 e no verso 7 que a igreja, ela imita os apóstolos do Senhor e imita também o próprio Senhor. A igreja é uma imitação grandiosa de Deus. A igreja é uma imitadora de Deus. Observe que Paulo, ele vai mostrar aqui que a igreja imitou o modelo certo, porque imitou o apóstolo do Senhor e imitou o próprio Jesus, o próprio Senhor, no grego Kyrios, Ele imita então o Senhor. Irmãos, a palavra imitar aqui é a palavrinha para o nosso português mímica. O que é mímica? Vocês há de lembrar que quando as criancinhas vêm cantar na frente, a tia fica fazendo o gesto, e tudo que a tia faz, as criancinhas repetem, não é? Isso é mímica, isso é imitar. Então, Paulo está dizendo: olha, a igreja de Colossenses, de Tessalonicenses, se eu falar Colossenses, vocês sabem que é a igreja de Tessalonicenses. Paulo está dizendo: vocês imitaram a mim.
Veja que Paulo vai dizer aí, vocês são nossos, tornaram nossos imitadores. Pastor, e a igreja pode imitar o seu líder? Pode, se o líder for feito, Paulo disse em 1 Coríntios 11, verso 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Se o líder está em Cristo, a igreja pode copiar as boas obras desse líder. Mas veja que a igreja não apenas imitou os apóstolos, mas ela também imitou o Senhor. Elas fazem mímica do Senhor. Aonde o Senhor colocava o pé, a igreja colocava o pé. Aonde o Senhor colocava a mão, a igreja colocava a mão. Aonde o Senhor podia entrar, a igreja também entrava. Aquilo que o Senhor poderia falar, a igreja também falava. Aquilo que o Senhor poderia pensar, a igreja também pensava. Porque a igreja é a mímica do Senhor. Aleluia. Reflita você nesta noite. Reflita você que me acompanha da sua residência. Você é uma mímica do Senhor. Você faz exatamente o gesto que Cristo faz. Você anda aonde Cristo anda. Você faz o que Cristo faz. Você fala aquilo que Cristo falaria. Responda para você mesmo, se você é esta mímica do Senhor, se você é esta pessoa que imita Jesus em cada detalhe da sua vida, porque a igreja de Tessalônica, ela não abraçou, meu irmão Emílio, apenas a informação. A igreja recebeu a informação, Valênia, mas ela foi transformada, porque não basta a informação, nós precisamos ser transformado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Observe, irmãos, no verso de número 6, a parte B. Tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação. Observe que a igreja, ela imitou o modelo certo. A igreja recebeu a mensagem certa. Ela recebe a palavra de Cristo, mesmo em meio às tribulações. Porque tribulação não é motivo para nós abandonarmos a palavra. Pelo contrário, mesmo em tribulação, você pode abraçar a palavra de Deus. Tem muito crente dizendo assim, pastor, eu estou morrendo espiritualmente, pastor, porque afinal de contas o coronavírus, a gente ficou em casa, não tem como ir para a igreja, eu estou morrendo espiritualmente. Você está morrendo não é porque simplesmente não teve um culto na igreja que você pudesse participar, apesar que aqui a gente sempre manteve algumas atividades. Você pode estar morrendo porque você se apartou da palavra. Quando se apartamos da palavra, nós morremos espiritualmente. Essa igreja, ela recebeu a palavra. A igreja nasceu saudável porque ela foi estribada na base certa. Ela continuou saudável porque cresceu com a semente certa. E ela permaneceu saudável porque ela teve fruto baseado na palavra de Deus. Infelizmente, irmãos, muitas igrejas hoje são alimentadas com farelos. Infelizmente, muitas igrejas hoje, as mensagens não passam de uma sopa rala, de um hambúrguer apodrecido espiritual. Muitas mensagens, pregações, hoje não passam de uma mensagem que vem de uma mente vazia para entreter crentes vazios. Nós vivemos uma geração, porque, irmãos, não se assuste, aquilo que nós comemos revela o estado de saúde que nós temos. É assim ou não é? Já ouviu falar que a saúde começa pela boca? Não é assim? Não é assim que a gente diz? A saúde começa pela boca, né? Pelo ventre. Aquilo que você come determina seu estado de saúde. Se você só come coisas, né? A gente chama o que? Batata, né, assada, a gente só come batata assada, hambúrguer, pizza, né? Só come coisas
que não traz saúde, energia espiritual, vitaminas, proteínas. Amanhece o dia agarrado com a Coca-Cola e dorme com a Coca-Cola. Como vai ter saúde? Aquilo que a gente come determina nosso estado espiritual. E, infelizmente, muitas pessoas não se alimentam da palavra de Deus. Eu vejo alguns irmãos, eu vi Diácono Daniel, alguns irmãos fazendo transmissões, a gente vê os irmãos procurando pregar a palavra de Deus com sinceridade. Mas sabe quantas vezes as multidões afluem para esse tipo de mensagem? Nenhuma. Sabe por quê? Porque eles não se alimentam de pasto verde da palavra. Bode não gosta de pasto, irmão. Lobo não gosta de pasto. Lobo gosta de comer, quer comer a ovelha, mas não quer comer o pasto que a ovelha come. A ovelha, ela quer o genuíno leite da palavra de Deus, ela quer a palavra de Deus, ela quer a mensagem da palavra de Deus. E é claro que nós não podemos jamais entrar num pragmatismo, de tal forma que a gente muda a mensagem para atrair o público. Pelo contrário, a mensagem é uma só. Nós podemos mudar o método, mas a mensagem é a mesma. A mensagem é o Evangelho de Cristo. Mas, infelizmente, a gente vive uma geração de pessoas que buscam se alimentar de coisas que não traz qualquer saúde espiritual para elas. Mas observe que esta igreja, ela se alimenta da mensagem da palavra de Deus. Essa igreja, irmãos, tornou-se então um modelo certo, porque ela vai imitar o Senhor Jesus, ela vai imitar os apóstolos, ela vai receber a palavra do Senhor Jesus. Veja ainda comigo, é o verso de número 8, porque de vós, verso 7, não é? De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. A igreja, ela foi uma imitadora de Cristo tão fiel que se tornou modelo para as igrejas ou para as pessoas da região, irmãos. Que coisa linda, não é? Quando a igreja, ela imita o modelo certo e se torna então modelo para o mundo, modelo para a sociedade. A igreja, quando a Bíblia fala modelo, aí fala um tipo, uma cópia. Eu poderia até usar aqui a expressão de que a igreja precisa ser uma impressão de Cristo. Quem olha para a igreja precisa ver as características de Cristo na igreja. Precisa ver Cristo na igreja, porque a igreja é uma cópia de Cristo. A igreja, ela é uma imagem de Cristo, ela é um arquetipo de Cristo. A igreja precisa refletir a imagem de Cristo. Veja comigo o verso de número 8, o verso de número 9. E a gente já está caminhando para o término. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor. Irmãos, no verso 8 e no verso 9, nós dizemos então que a igreja recebe a palavra e a igreja repercute a palavra. A palavra repercutir aí dá a ideia de um instrumento que está transmitindo um som, de um instrumento que está transmitindo um barulho. E observe que a igreja de Tessalônica, ela é uma igreja que recebe a palavra, mas ela é uma igreja que transmite a palavra. A igreja de Tessalônica não era um mar morto só recebe água, mas ele não distribui água. Toda a água que vai para o mar morto fica lá, e lá não consegue gerar vida, porque ela é formada a sais, ela sal nela, e o sal não deixa gerar vida nas suas margens, porque ela não transmite. Mas o rio que transmite, ela gera vida para outras pessoas. A igreja de Tessalônica era uma igreja que recebia a palavra, mas era a igreja que transmitia a palavra. Nós precisamos ser crentes, irmãos, que ao sairmos da igreja, nós precisamos compartilhar a nossa fé com filho, com esposo, com vizinho. Nós precisamos testemunhar para as nossas vizinhanças, dizendo: olha, lá na igreja Deus fala, olha, lá na igreja Deus se manifesta, olha, lá na igreja Deus, Ele quer transformar você. Nós precisamos levar a mensagem de Deus, compartilhar a esperança que há em nós com aqueles que estão lá fora. Sabe qual é o problema da gente, irmãos?
é que a gente dificilmente fala de Deus para as pessoas. Pastor, eu tenho vergonha, usa as tuas redes sociais. Anda de forma que alguma coisa você fala de Jesus para a pessoa. Você pode comprar uma blusa com o nome Jesus. Você pode presentear alguém com algo que leve a mensagem de Cristo. Você pode usar vários métodos para levar a mensagem do Evangelho a alguém, para que você seja canal de Deus para a vida de alguém. Então a igreja repercutiu a mensagem. Observem que no verso 9, que eu citei para os irmãos de Tessalônica deixaram os ídolos e se converteram a Deus. Então veja que há uma conversão genuína na igreja. Há uma conversão onde as pessoas realmente se voltam para Deus. E o que é uma conversão, pastor? A conversão envolve dois elementos. Primeiro, envolve arrependimento. E segundo, envolve fé. No arrependimento se muda a mente, o coração e a vontade do homem. Na fé, a fé então, ela começa a ser brotada na pessoa de Deus. Aí há então uma verdadeira conversão. Porque a conversão ela é composta de arrependimento e de fé, onde a mente é mudada, a vontade é mudada e as emoções é mudada, e aí o crente passa a viver agora uma vida em Cristo Jesus. Veja ainda no verso de número 9, na parte B do versículo, quando diz: para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Esta é uma igreja que tem um serviço diligente, ela está servindo a Deus, ela está trabalhando para Deus. A igreja dos Tessalonicenses abandonaram os ídolos, se converteram a Deus, mas não foi para viver uma vida sem compromisso, foi para viver uma vida onde pudesse servir a Deus, onde pudesse ser serva de Deus. Elas não abraçaram a fé na inércia, mas uma fé operosa, uma fé que trabalha, uma fé que se envolve, uma fé que vai levar o Evangelho para outras vidas, porque eles estavam inseridos no trabalho de Deus. Aleluia. Essa ideia de se converter e estar na igreja como fosse um manequim de vitrine, né? Estou aqui, pastor, todo chique, né? Manequim de vitrine lá brilhando na igreja. Não, irmão, você tem que brilhar lá fora. Você precisa estar aqui é onde a gente se prepara, se equipa e vai fazer a obra. O crente não pode ser um manequim de vitrine. O crente precisa estar inserido, trabalhando, servindo, fazendo algo ao reino de Deus. Ou caso contrário, iremos nos apresentar diante do Senhor e não ter nada a receber dele, porque nada fizemos para ele. Nada fizemos para ele. Observe que essa igreja, ela trabalhava para o Senhor. Veja o verso de número 10 e a gente encerra. Para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Observe que esta igreja é uma igreja que aguarda com expectativa a volta de Jesus. A igreja modelo, Daniel, não esquece de que aqui nós somos apenas um peregrino. Nossa cidade, nossa casa, nossa morada é o céu. Uma vez, a cidade onde Moody morava foi totalmente queimada, inclusive a sua casa com todos os seus livros, com tudo aquilo que ele havia construído foi queimado tudo. E diz a história que ele chegou de frente da sua casa, olhou para aquele monte de cinzas, alguém chegou para ele e fez assim: ei, Moody, perdesse tudo, não foi? Não restou nada, estás olhando o quê? Tem esperança de achar alguma coisa aí? Ele olhou para aquele moço e disse: eu não perdi nada, porque a minha casa não é aqui, a minha casa é no céu. Aleluia, aleluia, a minha casa está no céu, a nossa esperança é o céu. Irmãos, não perca de vista os céus. Nós aqui somos apenas peregrinos, a nossa missão é evangelizar, edificar um outro aqui, mas nós aguardamos com paciência e confiança o momento em que
Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, a partir do verso 12, que a qualquer momento ouviremos o soar da trombeta e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, o que estivermos vivos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. A igreja sonha com este momento, a igreja guarda este momento, a igreja verdadeira não perde a visão do céu, porque se nós já morremos e ressuscitamos com Cristo, a nossa mente está lá no céu. Tanto viver como morrer para o crente é lucro, porque o desejo do crente é estar com Cristo. Paulo disse: meu desejo é partir e estar com Cristo. Meus irmãos, a nossa esperança é o céu. Tem crente que está tão concentrado na terra que perdeu a visão do céu. Nós não falamos muito mais do céu, porque o céu parece não estar mais ocupando lugar em nosso coração. Mas a igreja modelo é a igreja que aguarda, é a igreja que anda passo a passo, clamando: Abba, Pai, Abba, Pai, e dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. A igreja, irmãos, ela é uma igreja que aguarda a volta de Jesus. A igreja precisa aguardar a volta do Senhor. A igreja não precisa ficar desesperada por causa de pandemia, epidemia, por causa de gafanhotos. Não, o crente não fica desesperado com isso, porque ele aguarda a chegada. Essas coisas é mista que aconteça. Jesus disse que nos últimos dias sinais apontarão para a sua volta. É mista que essas coisas aconteçam, mas nós não estamos desesperados. Pelo contrário, cada coisa que surge, a certeza bate no coração. É verdade o que ele disse: eu vou para o Pai e vou vos preparar lugar, e eu voltarei outra vez e vos levarei, para que vocês estejam onde eu estiver. Aleluia, aleluia. A base da nossa expectativa é a vinda do Senhor. Ele voltará para buscar a sua igreja. E observe que a volta de Jesus automaticamente nos livrará de quê? Da ira vindoura. Veja que o texto fala: então nos livrará da ira vindoura. A ira de Deus será derramada quando ele vier, mas o crente que for arrebatado estará com ele, estará livre da ira vindoura. Aleluia. Aqui inclusive é onde muitos defendem que Cristo voltará antes da tribulação, que Cristo voltará e arrebatará a sua igreja. A igreja estará com ele, e a sua ira será derramada na terra através da tribulação e da grande tribulação. A igreja estará livre da ira vindoura. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a ira de Deus não é um orgulho caprichoso, não. A ira de Deus é a ira contra o pecado e contra o pecador. Não é só contra o pecado não, viu? É contra o pecador também. Será derramada sobre todos aqueles que aqui ficarem. Mas quanto a nós, a igreja do Senhor, ela é libertada da ira vindoura quando ela crê em Jesus, quando ela acredita em Jesus. Quantos aguarda a volta do Senhor e o livramento da ira vindoura? Abra sua boca e glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. A qualquer momento, Jesus, Ele há de buscar a sua igreja. Aleluia. Aleluia. Halaio, halabaradacaio, haladashuladash. O Espírito do Senhor estará aqui nesta noite. O Espírito do Senhor estará aqui dizendo: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. O Espírito do Senhor está bradando em nosso coração, dizendo: clama, porque Ele te livrará da ira vindoura. Clama, porque a igreja, ela está em Cristo, aguardando ansiosamente a volta do Cordeiro.